Existe algo que muitas pessoas fazem durante anos, sem perceber o preço que estão pagando. Elas engolem emoções, engolem raiva, engolem tristeza, engolem frustração e dizem para si mesmas: não é nada. Isso passa. Eu preciso ser forte. Mas existe um problema nisso. Emoções reprimidas não desaparecem. Elas apenas descem para um lugar mais profundo da mente. Um lugar invisível, silencioso, mas extremamente poderoso. E quanto mais tempo essas emoções ficam escondidas, mais controle elas ganham sobre a sua vida. Você pode achar que superou algo, mas anos depois, aquela emoção ainda está lá, influenciando suas escolhas, sabotando seus relacionamentos, criando ansiedade, criando cansaço emocional, criando um vazio que você não sabe explicar. E o mais perigoso é que muitas pessoas vivem assim por décadas, sem perceber que estão carregando um peso invisível. Hoje você vai entender o que realmente acontece dentro da mente, quando emoções são reprimidas por anos, e por que isso pode estar moldando sua vida agora. Mesmo que você não perceba, desde muito cedo aprendemos uma coisa: nem todas as emoções são bem-vindas. Quando somos crianças e sentimos raiva, alguém diz: não seja assim. Quando sentimos tristeza, ouvimos: pare de chorar. Quando sentimos frustração, nos dizem: isso não é nada. Com o tempo, a mente aprende algo perigoso. Ela aprende a esconder emoções. Ela aprende a empurrar sentimentos para dentro. Isso cria um mecanismo psicológico chamado repressão. Repressão é quando a mente decide que uma emoção é inaceitável. Então ela empurra essa emoção para o inconsciente. Mas existe algo importante aqui. A emoção não desaparece. Ela apenas sai da sua consciência, mas continua viva dentro da sua mente. Segundo a psicologia profunda de Carl Jung, tudo aquilo que rejeitamos dentro de nós forma uma parte oculta da personalidade. Essa parte é chamada de sombra. Dentro da sombra ficam justamente as emoções que tentamos esconder: raiva, medo, ciúmes, vergonha, tristeza. Quanto mais essas emoções são reprimidas, mais energia elas acumulam. E essa energia precisa sair de algum lugar. Muitas pessoas acreditam que reprimir emoções é sinal de maturidade. Elas pensam: eu sou uma pessoa controlada. Eu não explodo. Eu sei me controlar. Mas muitas vezes isso não é controle. É apenas repressão. Controle saudável significa sentir uma emoção sem deixar que ela domine você. Repressão significa fingir que a emoção não existe. E quando você ignora emoções por muito tempo, elas não desaparecem. Elas se acumulam. Imagine uma panela de pressão. Cada emoção reprimida é como vapor dentro dela. No começo parece tranquilo. Nada acontece. Mas com o tempo, a pressão aumenta. E chega um momento em que algo explode. Pode ser uma explosão emocional. Pode ser ansiedade. Pode ser esgotamento. Pode ser depressão ou algo ainda mais silencioso: autossabotagem. Existe algo curioso sobre emoções reprimidas. Elas não ficam apenas na mente. Elas também aparecem no corpo. A mente pode tentar esconder sentimentos, mas o corpo não consegue mentir por muito tempo. Pessoas que reprimem emoções por anos frequentemente começam a sentir cansaço constante, ansiedade inexplicável, tensão no corpo, problemas de sono, irritação frequente. Elas sentem que algo está errado, mas não sabem exatamente o que. Isso acontece porque emoções são energia psicológica, e energia que não é expressa procura outra forma de se manifestar, às vezes através do corpo, às vezes através do comportamento, às vezes através de padrões repetitivos de vida. Segundo a psicologia de Carl Jung, todo ser humano possui duas partes principais da personalidade: a parte que mostramos ao mundo e a parte que escondemos. A parte que mostramos é chamada de persona. É a máscara social. É quem você aparenta ser. Já a parte que escondemos forma a sombra. Dentro da sombra ficam todos os aspectos da personalidade que rejeitamos. Não apenas emoções negativas, mas também impulsos e características que aprendemos a esconder. Quando alguém reprime emoções por muitos anos, essa sombra cresce. Ela se torna cada vez mais forte. E mais cedo ou mais tarde, ela começa a influenciar a vida da pessoa.
Mesmo que ela não perceba, existe outra consequência da repressão emocional. Ela se chama projeção. Projeção é quando você vê nos outros algo que existe dentro de você, mas que você não consegue reconhecer. Por exemplo, uma pessoa que reprime muita raiva pode começar a enxergar pessoas agressivas em todo lugar. Uma pessoa que reprime inveja pode sentir irritação constante com o sucesso dos outros. A mente faz isso, porque é mais fácil enxergar algo fora do que admitir que aquilo existe dentro de nós. Então aquilo que foi reprimido volta de forma indireta, através de julgamentos, através de conflitos, através de irritações aparentemente pequenas. Muitas das coisas que nos incomodam nos outros são reflexos da nossa própria sombra. Agora chegamos a um ponto muito importante. Emoções reprimidas não apenas criam sofrimento emocional, elas também afetam suas decisões. Quando partes da sua mente estão escondidas, elas começam a agir de forma inconsciente. Isso pode gerar comportamentos como procrastinação, desmotivação, relacionamentos repetitivos, medo de sucesso, medo de se expor, medo de tentar. A pessoa sente que algo sempre trava sua vida. Ela tenta avançar, mas algo puxa para trás. E muitas vezes esse algo é justamente a sombra. Partes da personalidade que nunca foram reconhecidas. Outra consequência comum da repressão emocional prolongada é o vazio. Algumas pessoas dizem: "Eu não sinto mais nada." Elas não sentem tristeza, mas também não sentem alegria profunda. A vida começa a parecer sem cor, sem intensidade. Isso acontece porque emoções não funcionam de forma seletiva. Você não pode desligar apenas as emoções negativas. Quando você bloqueia a tristeza, também bloqueia a alegria. Quando você reprime a raiva, também reprime sua energia vital. Com o tempo, a pessoa começa a viver em um estado emocional neutro, mas esse estado não é paz, é anestesia emocional. A solução para esse problema não é continuar reprimindo emoções. Também não é explodir emocionalmente. O caminho é a integração. Integração significa reconhecer emoções, aceitar que elas existem, entender o que elas querem mostrar. Toda emoção carrega uma mensagem. A raiva pode mostrar limites que foram ultrapassados. A tristeza pode mostrar perdas que precisam ser processadas. O medo pode revelar algo importante que precisa de atenção. Quando você escuta essas emoções, elas começam a perder o poder destrutivo, porque deixam de ser inconscientes. O verdadeiro problema nunca foram as emoções. O problema sempre foi o medo de senti-las. Quando emoções são reprimidas, elas se transformam em sombras, e sombras sempre encontram uma forma de voltar, às vezes através de ansiedade, às vezes através de conflitos, às vezes através de um vazio que a pessoa não consegue explicar. Mas quando você começa a olhar para dentro, algo muda. Você começa a entender partes de si mesmo que antes estavam escondidas. E nesse processo, a mente começa a se tornar mais inteira. Esse é o início de uma transformação profunda, um processo que Carl Jung chamou de individuação, o caminho de se tornar quem você realmente é. E, curiosamente, tudo começa quando você para de fugir das suas emoções e começa a escutá-las. Mas existe algo ainda mais perigoso do que reprimir emoções. Muitas vezes essas emoções começam a agir nas sombras, e lentamente elas começam a sabotar a sua própria vida. Você perde oportunidades, adia decisões importantes, desiste de coisas que realmente queria, e muitas vezes nem percebe por que está fazendo isso. No próximo vídeo, você vai entender exatamente como isso acontece, e por que tantas pessoas acabam sabotando a própria vida, sem perceber